Geralmente, não é o que você faz de errado, é o que você repete achando que está certo. Você acorda, toma seu café da manhã, segue sua rotina tranquila, acredita que está fazendo tudo certo, mas depois dos 50, o que antes era neutro, ou até saudável, começa a se voltar contra você. Pequenas atitudes, aparentemente inofensivas, silenciosamente inflamam seu corpo, aceleram o envelhecimento e abrem caminho para doenças graves. É como uma gota que fura a pedra, devagar, sem aviso, até o colapso. Por isso, é hora de abrir os olhos. A sua saúde não está sendo destruída por grandes excessos, mas por 5 hábitos do dia a dia que muita gente ainda repete sem nem desconfiar. Os 5 hábitos silenciosos que aceleram o envelhecimento e causam doenças crônicas. O envelhecimento não acontece de uma vez. Ele é construído em silêncio, dia após dia, por pequenas escolhas. Algumas dessas escolhas parecem inofensivas, outras são até vistas como normais. Mas quando somadas, formam um cenário perfeito para dores constantes, cansaço sem motivo, inflamação, pressão alta, perda de memória e doenças que poderiam ser evitadas. Depois dos 50, o corpo se torna mais sensível a esses estímulos, e hábitos que antes não causavam problema algum passam a cobrar um preço alto. Veja agora os 5 hábitos silenciosos que você precisa corrigir com urgência, antes que eles detonem sua saúde. 1. Comer coisas leves demais pela manhã. Muita gente, na tentativa de comer leve, acaba prejudicando o corpo logo no início do dia. O clássico pão branco com margarina, uma xícara de café e pronto. Parece leve, rápido e prático, mas é o pior tipo de combustível para um corpo que precisa de estabilidade. Esse tipo de café da manhã dispara o hormônio cortisol, o hormônio do estresse, bagunça a insulina e te coloca num ciclo de fome e cansaço que dura o dia todo. Com o tempo, isso causa inflamação crônica, ganho de gordura abdominal, perda de massa muscular, desequilíbrio hormonal. O ideal é começar o dia com fontes de proteínas, gorduras boas e fibras, como ovos, abacate, chia ou iogurte natural. 2. Dormir menos de 6 horas por noite. Você pode até dizer, eu me acostumei com 5 horinhas, mas o corpo não se acostuma, ele apenas sofre em silêncio. A privação de sono desregula 2 hormônios fundamentais, a leptina, que controla a saciedade, e a grelina, que estimula a fome. Isso significa que, dormindo mal, você sente mais fome, come mais carboidratos, retém mais gordura, envelhece mais rápido. Além disso, a melatonina, hormônio que o corpo produz à noite, tem papel direto na regeneração celular, no sistema imunológico e na prevenção de doenças degenerativas. Dormir mal e envelhecer mais rápido. 3. Viver sentado e achar que andar já é suficiente. Quem vive muito tempo sentado tem um risco até 147% maior de desenvolver doenças cardiovasculares e metabólicas. Isso inclui hipertensão, diabetes, gordura no fígado e problemas articulares. Mesmo que você caminhe 30 minutos por dia, se passa o resto das 15 horas sentado, seu corpo continua entendendo que está em estado de inatividade. A circulação fica comprometida, os músculos enfraquecem, o metabolismo desacelera. A solução? Mexa-se ao longo do dia. Levante a cada hora. Faça pequenos movimentos. E, claro, inclua exercícios que fortalecem músculos e articulações ao menos 3 vezes por semana. 4. Consumir doces saudáveis todos os dias. Barrinhas de cereal, bolachas sem açúcar, sucos naturais, geleias fitness, achocolatados com adoçantes. Tudo isso parece saudável, mas muitos desses produtos têm cargas altíssimas de carboidratos simples, aditivos químicos e picos de açúcar escondidos. O corpo trata todos esses açúcares, mesmo os do bem, como ameaça. Eles inflamam o organismo, sobrecarregam o pâncreas, alteram o fígado e aceleram o envelhecimento dos vasos sanguíneos. Com o tempo, vem pré-diabetes, resistência à insulina, esteatose hepática, risco cardiovascular elevado. Comer coisas saudáveis demais também é um problema quando não se entende o que está por trás do rótulo. 5.
Acreditar que estresse é só emocional. O estresse é hoje uma das maiores causas de envelhecimento precoce e doenças crônicas. Mas ele não é apenas o estresse emocional, trânsito, brigas, pressões. Existe o estresse fisiológico, gerado por dormir pouco, comer mal, inflamação interna, toxinas ambientais, falta de exposição ao sol, isolamento social. Esse tipo de estresse ativa o cortisol crônico, que altera o sistema imunológico, destrói neurônios, desequilibra os hormônios e acelera o processo de degeneração. Por isso, cuidar do corpo é também uma forma de proteger sua mente. Reduza o ruído, desacelere. A saúde nasce no silêncio. O que parece pequeno é justamente o que mais te afasta da saúde. Depois dos 50, você não pode mais viver no modo automático. O que parecia neutro, ou até normal, é o que mais te enfraquece por dentro. Mas a boa notícia é: todos esses hábitos podem ser ajustados com mudanças simples. Como pequenas atitudes do dia a dia estão inflamando seu corpo sem você perceber. Você não precisa estar com febre para estar inflamado. Não precisa estar com dor para que algo esteja errado. A inflamação crônica é uma das causas silenciosas mais perigosas de doenças como pressão alta, diabetes, Alzheimer, osteoartrite, gordura no fígado, problemas hormonais, obesidade e até câncer. E o pior, ela pode estar acontecendo sem você sentir absolutamente nada. A origem dessa inflamação não está apenas em comidas gordurosas ou em infecções visíveis. Ela nasce no dia a dia, nas pequenas decisões, nas atitudes repetidas que você não vê como um risco, mas que aos poucos vão desgastando o organismo por dentro. A seguir, veja como essas pequenas escolhas inflamam seu corpo e o que você pode fazer para neutralizar isso ainda hoje. 1. Comer apressado e sem mastigar direito. Não é só o que você come, é como você come. A mastigação deficiente impede que os alimentos sejam bem digeridos. Isso força o estômago, desequilibra o pH, fermenta o bolo alimentar no intestino e aumenta a produção de substâncias inflamatórias no trato gastrointestinal. Além disso, comer com pressa ativa o sistema nervoso simpático, o mesmo do estresse, e reduz a absorção de nutrientes. Ou seja, mesmo que você coma saudável, se come rápido, seu corpo pode não estar aproveitando quase nada. 2. Dormir tarde e acordar com o celular na mão. O sono é o momento em que o corpo limpa os resíduos metabólicos, reduz a inflamação e regula os hormônios. Dormir pouco ou dormir mal impede essa faxina interna, elevando a liberação de cortisol, insulina e citocinas inflamatórias. Pior ainda é quando a primeira coisa que você faz ao acordar é se expor à luz azul do celular. Isso bagunça o ciclo circadiano, reduz a produção de melatonina e atrasa a regeneração natural do corpo. 3. Ficar horas sem se movimentar. Passar muitas horas sentado ou parado reduz drasticamente a circulação de sangue e linfa. Isso favorece o acúmulo de toxinas, reduz a oxigenação celular e impede que os tecidos se desinflamem. Além disso, o sedentarismo reduz a produção de miocinas, substâncias anti-inflamatórias liberadas durante o movimento muscular. Ou seja, o corpo foi feito para se mover, e a falta de movimento acende um fogo inflamatório interno que cresce com o tempo. 4. Ingerir açúcar escondido nos alimentos. Você não precisa comer sobremesa todos os dias para estar ingerindo açúcar. Molhos prontos, pães industrializados, iogurtes, fitness, granolas, barras de cereal e até produtos zero. Muitas vezes estão carregados de açúcares escondidos que inflamam silenciosamente o corpo. Esse açúcar alimenta a flora intestinal desequilibrada, ativa respostas autoimunes e favorece o acúmulo de gordura visceral, um dos tecidos mais inflamatórios que existem. 5. Estar sempre sob pressão, mesmo sem perceber. Você pode não se considerar uma pessoa estressada, mas viver em estado de alerta constante, seja por conta de problemas familiares, trabalho, noticiários ou tensão financeira, faz com que seu corpo mantenha níveis elevados de cortisol. Esse cortisol crônico aumenta a resistência à insulina,
desregula hormônios sexuais, impede o reparo celular, aumenta a retenção de líquidos e gordura abdominal, diminui a imunidade. Tudo isso cria um terreno inflamatório perigoso, mesmo sem um estresse agudo visível. 6. Respirar pela boca e viver em ambientes fechados. A respiração bucal, comum em quem dorme de boca aberta ou passa o dia em ar-condicionado, altera o equilíbrio do óxido nítrico, reduz a oxigenação e favorece inflamações nas vias aéreas. Além disso, ambientes fechados, sem sol e com pouca circulação de ar, aumentam a exposição a mofo, poluentes internos e CO2 acumulado, fatores que inflamam o organismo ao longo do tempo. 7. Falta de nutrientes anti-inflamatórios reais, mesmo com alimentação balanceada. Grande parte das pessoas acima dos 50 consome pouquíssimos alimentos realmente anti-inflamatórios. Os principais aliados que faltam no prato são peixes gordurosos, como sardinha e salmão, sementes, chia, linhaça, girassol, vegetais de folhas verdes, cúrcuma e gengibre, azeite extra virgem, abacate, frutas vermelhas, ricas em antioxidantes. Sem esses alimentos, o corpo não tem ferramentas para combater a inflamação que vai se acumulando. Conclusão: o perigo está nos detalhes. Você não precisa estar doente para estar inflamado. A inflamação crônica é sorrateira e, justamente por isso, perigosa. Ela se forma nas pequenas escolhas do dia a dia, mas também pode ser revertida com pequenos ajustes consistentes. Mastigue com calma, durma no horário certo, mexa o corpo várias vezes ao dia, reduza o açúcar escondido, respire melhor, escolha alimentos vivos e anti-inflamatórios. Se você mudar o detalhe, você muda o destino. E quando o corpo encontra equilíbrio de novo, ele te devolve energia, leveza, memória afiada, articulações mais livres e menos dor. Seu corpo quer se curar. Ele só precisa que você pare de acender esse fogo escondido, dia após dia. O que evitar nas suas manhãs, refeições e rotina para proteger sua saúde depois dos 50? Após os 50 anos, o corpo começa a operar em um novo ritmo. O metabolismo desacelera, a produção hormonal diminui, a sensibilidade à insulina aumenta, os processos inflamatórios se intensificam e o risco de doenças silenciosas cresce. Nessa fase da vida, o que você faz e o que deixa de fazer, logo nas primeiras horas do dia, pode determinar se você está construindo saúde ou acelerando o adoecimento. Há hábitos que parecem inofensivos, mas que estão sabotando seu corpo lentamente. A boa notícia é que com pequenas correções na manhã, nas refeições e na rotina, é possível reverter boa parte desse impacto. Abaixo, veja o que evitar para proteger sua saúde depois dos 50, aumentar sua vitalidade e manter seu corpo funcionando com força e clareza por muito mais tempo. 1. Não comece o dia com café em jejum e estômago vazio. Café pode ser benéfico para muitos, mas consumido em jejum absoluto, principalmente com o estômago irritado ou sem nenhuma proteção alimentar, ele aumenta a liberação de cortisol, hormônio do estresse, irrita a mucosa gástrica, favorecendo gastrites e refluxo, eleva o pico de adrenalina, causando agitação e ansiedade, atrapalha a regulação do açúcar no sangue e gera compulsão alimentar mais tarde. Se você quer tomar café, prefira fazê-lo depois de ingerir algo leve, como frutas, ovos ou uma bebida com gorduras boas, como leite de coco ou um shake natural. 2. Não pule o café da manhã. Principalmente após os 50, jejum intermitente pode ter seus benefícios, mas após os 50, pular refeições pode prejudicar a função hormonal, a saúde cerebral e a manutenção muscular. Ao acordar, o corpo precisa de energia para equilibrar o açúcar no sangue, reativar o metabolismo e preservar a massa magra. Ignorar o café da manhã pode causar queda de energia durante o dia, envelhecimento celular precoce, redução da produção de neurotransmissores, desequilíbrio de leptina e grelina, hormônios da fome e saciedade. Um café da manhã equilibrado deve ter proteína, ovos, iogurte, sementes, fibra, frutas, aveia,
e gorduras boas, abacate, azeite, castanhas. 3. Não consuma alimentos ultraprocessados no início do dia. Muitos produtos vendidos como café da manhã saudável são verdadeiros venenos disfarçados. Pães de forma industrializados, bolos sem açúcar com adoçantes artificiais, iogurtes com corantes e conservantes, margarinas e cremes vegetais hidrogenados, cereal matinal enriquecido com químicos. Esses alimentos aumentam a inflamação, sobrecarregam o fígado, prejudicam o intestino e desregulam completamente o metabolismo. Amanhã deve ser um momento de nutrição real, com comida de verdade, ovos, raízes cozidas, frutas naturais, chás, cereais integrais preparados em casa e oleaginosas. 4. Não comece o dia sem movimento. Ficar parado logo após acordar, seja na frente do celular, da TV ou sentado, faz o corpo entender que está entrando em estado de repouso, não de alerta. Isso prejudica a circulação, reduz a oxigenação e retarda a liberação de hormônios importantes como a dopamina e a serotonina. Comece o dia com 5 a 15 minutos de movimento, alongamento, caminhada leve, exercícios respiratórios, mobilidade articular sol na pele por pelo menos 10 minutos. Isso já é suficiente para ativar o metabolismo, desintoxicar o organismo e prevenir doenças crônicas. Porque até alimentos e atitudes aparentemente saudáveis podem ser perigosos nessa idade. Com o passar dos anos, o corpo humano passa por mudanças profundas. O metabolismo se desacelera, o intestino perde parte de sua eficiência, o fígado processa toxinas com mais dificuldade e os sistemas hormonal, imunológico e cardiovascular se tornam mais sensíveis e vulneráveis. Por isso, hábitos que antes pareciam inofensivos e até saudáveis podem se tornar perigosos depois dos 50 ou 60 anos. Muitos alimentos e atitudes são promovidos como benéficos em blogs, redes sociais ou até por profissionais mal informados, mas não levam em conta o contexto da idade, das condições metabólicas, das comorbidades, do uso de medicamentos ou da inflamação silenciosa já instalada no corpo. A seguir, você vai entender por que algo aparentemente saudável pode, na verdade, acelerar o envelhecimento e prejudicar sua saúde, e o que você deve observar com muito mais atenção a partir de agora. 1. Comer apenas salada ou frutas no almoço. Parece saudável, certo? Mas para quem tem mais de 50 anos, comer só folhas ou frutas no almoço pode ser um erro perigoso. Isso porque a falta de proteínas, que são essenciais para manter a massa muscular e a função imunológica, falta de gorduras boas, que nutrem o cérebro, os hormônios e combatem inflamações, excesso de frutose, das frutas em excesso, que pode desregular a glicose e sobrecarregar o fígado. O ideal é que a salada e as frutas complementem a refeição e não sejam a única fonte de alimento. Proteínas de boa qualidade, ovos, frango, peixe, carboidratos complexos, mandioca, arroz integral, quinoa e gorduras boas, abacate, azeite, castanhas, são essenciais. 2. Fazer jejum prolongado sem acompanhamento. Jejum intermitente virou moda, mas não é indicado para todos, especialmente após os 50 anos. O corpo maduro precisa de fornecimento regular de nutrientes, apoio hormonal para a tireoide e o pâncreas, prevenção de perda muscular, sarcopenia. Fazer jejum de 16, 18 ou até 24 horas sem critério pode reduzir a produção de neurotransmissores, como serotonina e dopamina, aumentar o cortisol, piorando quadros de estresse e inflamação, acelerar a perda de massa magra, o que reduz a vitalidade e aumenta o risco de quedas. Se for jejuar, é fundamental ter orientação e saber se o seu corpo suporta esse tipo de prática. 3. Substituir açúcar por adoçantes artificiais. Muitos idosos tentam controlar o açúcar trocando-o por produtos diet com adoçantes, como aspartame, sucralose, ciclamato ou sacarina. O problema? Estudos mostram que esses adoçantes desregulam a microbiota intestinal, aumentam a resistência à insulina, estimulam compulsão alimentar, estão ligados a quadros de confusão mental, tontura e dor de cabeça. Ou seja,
o remédio vira veneno. Prefira alternativas naturais, como estévia pura ou pequenas quantidades de mel ou tâmaras, quando necessário, e sempre com moderação. 4. Praticar exercícios em excesso ou sem preparo. Exercício é saúde, mas o exagero pode causar mais danos do que benefícios. Pessoas acima dos 50 têm menos colágeno e mais rigidez nas articulações, perdem densidade óssea com facilidade, se lesionam com mais facilidade. Muitos idosos tentam compensar o sedentarismo com treinos intensos de academia, corrida ou crossfit, mas sem orientação e preparo, isso pode gerar dores crônicas, hérnias, desgaste articular e exaustão. A prática deve ser regular, adaptada e progressiva. Menos é mais. A saúde agradece. 5. Consumir alimentos integrais industrializados. Pães integrais, barrinhas de cereal, bolachas fitness, cereais matinais com fibras. Tudo isso soa saudável, mas a maioria desses produtos é ultraprocessada, inflamatória e cheia de aditivos. A farinha integral usada costuma ser pobre em nutrientes e rica em amido refinado. O açúcar mascavo ou mel usados nas receitas ainda provocam picos de glicose. Os óleos vegetais usados, canola, soja, milho, são altamente inflamatórios. Esses alimentos não nutrem, inflamam. Prefira sempre comida de verdade: ovos, raízes, frutas frescas, castanhas, grãos cozidos em casa. E o protocolo simples para reverter danos e recuperar energia e vitalidade. Depois dos 50, muita gente começa a sentir os sinais da perda de energia. Cansaço ao acordar, mesmo depois de uma boa noite de sono. Falta de força nas pernas ou braços. Pensamento lento, dificuldade de concentração. Falta de disposição para tarefas simples. Dor muscular sem esforço. Sensação de envelhecimento acelerado. Esses sintomas não são normais da idade. São sinais de um corpo inflamado, intoxicado e carente de nutrição funcional. A boa notícia é que há um protocolo simples, natural e eficaz que pode ajudar a reverter esses danos, recuperar a energia e devolver a vitalidade perdida. Não se trata de milagre, mas de biologia aplicada com inteligência e constância. Parar de alimentar o fogo da inflamação. A inflamação crônica é a causa silenciosa por trás da maior parte do cansaço, da dor e da aceleração do envelhecimento. Ela afeta as artérias, dificultando a circulação, o cérebro, reduzindo clareza mental, os músculos, causando fraqueza, o intestino, impedindo a absorção de nutrientes, os hormônios, como testosterona, estrogênio e tireoidianos. Para reverter isso, é preciso remover os gatilhos inflamatórios mais comuns: açúcar refinado, farinhas brancas e produtos ultraprocessados, óleos vegetais refinados, soja, milho, canola, refrigerantes e adoçantes artificiais, pães, biscoitos, massas e cereais matinais, carnes processadas, salsicha, presunto, mortadela, leite de caixinha e iogurtes industrializados. Ao eliminar essas fontes, o corpo começa a respirar de novo. A digestão melhora. O cérebro clareia. A energia retorna. Corrigir as 3 carências que drenam sua vitalidade. Mesmo com boa alimentação, a maioria das pessoas com mais de 50 tem deficiências críticas que bloqueiam a produção de energia celular. As 3 principais são: magnésio, necessário para mais de 300 reações bioquímicas, incluindo produção de ATP, energia, vitamina D3, essencial para a imunidade, humor, recuperação muscular e vitalidade. Coenzima Q10, nutriente-chave para as mitocôndrias, que são as fábricas de energia do corpo. Outros cofatores importantes: complexo B, especialmente B1, B6 e B12. Zinco, ômega 3, anti-inflamatório e protetor cerebral.